Bom dia, terça-feira, bom dia, semana começando. Estamos começando mais uma live de inteligência emocional, de imunidade emocional. Bom dia, Rê. Como estamos? Buenos dias. Bom dia, Chagas, Marcela, Norton. Bom dia, Serginho. Bom dia, pessoal. Gente, tô sem o fone hoje. Como é que tá o áudio? Me diz aí. Está funcionando? Victor, Vinícius, Silvia, all good. A outra Silvia, bom dia. Ana. Tá funcionando sem o fone? Se estiver funcionando, eu vou fazer sem o fone, tá? Eu acho que a acústica daqui ela funciona bem. O áudio tá normal. Legal. Tá ótimo. Então, perfeito. Então, vamos fazer sem o fone hoje. Né? Acho que a estética fica melhor do que com o fone. Elisa Leite, bom dia. Raquel. Tá normal, tá ótimo. Maravilha. Bom dia, Julie. Bom dia. Gente, bom, vamos lá. Primeiros recados. Criei o grupo do Telegram, tá? Bom dia, Elisa. Que bom ter você aqui. Criei o grupo do Telegram. Quem conseguiu entrar já no grupo do Telegram? Bom dia, Jana. Agnaldo, Luciano. Bom dia, pessoal. Ian, bom dia. Vou sair e entrar novamente. Quem conseguiu entrar no grupo do Telegram? Já tem umas 80 pessoas lá dentro. Tô tirando aqui meu chazinho de ervas. Chazinho de ervas de toda manhã. Entrei, consegui. Legal. Eu mandei ontem, entrei no grupo. Inglaterra. Eu mandei ontem lá no grupo uma meditação. Perdão, eu até falei que eu ia mandar uma outra hoje, né? Mas eu mandei uma ontem. Alda, bom dia. Mas eu mandei uma ontem, né? Ontem à noite. E então, uma meditação de mindfulness. E é assim que a gente vai fazer de agora pra frente, né? Eu vou mandar as meditações lá no grupo antes da nossa live. E aí depois vocês fazem a meditação antes da live, né? E aí depois a gente começa a live. Que a gente combinou isso no nosso último encontro, né? Igor, bom dia. Então vai funcionar desse jeito, tá? Legal. Sabrina. Então o nosso bate-papo de hoje é pra gente falar sobre sono, né? Que é um pilar fundamental da imunidade emocional, da construção de imunidade emocional. Bom dia, Sabrina. Como eu sei que tem muita gente nova chegando aqui, eu acho que é importante só contextualizar. Essas lives são pra gente falar sobre imunidade emocional. Imunidade emocional é a nossa capacidade de vivermos com bem-estar, mesmo passando pelas situações mais desafiadoras da nossa vida. Porque isso é possível. Apesar de ter muita gente que já se acostumou a viver com mal-estar, o normal é a gente se sentir bem. O normal é a gente acordar durante a semana e tá, uau, que legal, mais um dia de vida, vou acordar pra agir, né, pra fazer as coisas acontecerem. Então, imunidade emocional é isso, é a gente ter essa capacidade. Se a gente fizer um paralelo com a imunidade física, o que é uma pessoa que tem uma alta imunidade física? Ela tá entrando em contato com diversos invasores, né? As bactérias, os vírus, eles estão aí no ambiente, a gente está vivendo, né? As trocas de estação são coisas que de alguma maneira podem desestabilizar o corpo. Mas quando a gente tem uma alta imunidade física, a gente consegue impedir, que a gente entra em contato, mas a gente consegue impedir que esses invasores eles tomem conta do nosso corpo. Então isso é alta imunidade física. Babi, Flávia, bom dia. Quando a gente faz um paralelo para a imunidade emocional, é a mesma coisa. O tempo todo a gente está sendo invadido, mas o que é o invasor no caso das nossas emoções? O que seria o invasor?
No caso do corpo físico, o invasor é um vírus ou uma bactéria, né? O que seria o invasor no caso das nossas emoções? São os pensamentos, que são plantados. Porque todo estado emocional, ele começa num pensamento. Então, quando a gente está com alta imunidade emocional, a gente consegue impedir que pensamentos que não são legais, que vão gerar emoções que não são construtivas, dominem o nosso corpo. Então, por isso a gente constrói imunidade emocional. Para a gente passar pelos momentos desafiadores da vida, né, que é onde a nossa imunidade é testada, com qualidade. No caso, com bem-estar. Então, gente, eu vou começar agora o assunto. Eu só contextualizei agora sobre o que é a imunidade emocional, que é o que a gente vem trabalhando aí, é o que a gente vai continuar trabalhando nas próximas terças-feiras aí por um bom tempo. E agora a gente vai começar o assunto especificamente do sono, que é talvez o principal pilar da imunidade emocional. E da imunidade física também, as duas coisas estão muito relacionadas. Então, quem quiser mandar um avião, chegou esse momento, mandar um avião, corações aqui, para eu saber que vocês tá funcionando, o diálogo. Mandar um avião para alguém, uma pessoa, para chamar, porque a gente vai começar agora o assunto da live, tá? Que é o sono. Eu tô com um roteiro gigante aqui pra gente falar hoje. Espero que dê tempo da gente falar tudo. Prima, Lu, Fabrice, bem-vindas. Então, manda aquele avião pra gente começar. Ah, legal, o Norton falou do vídeo, né? Eu postei lá um vídeo lá no Telegram, um vídeo de um cara que eu gosto muito sobre ciência do sono, em inglês. E o vídeo é muito bacana. Então, quem não tá ainda no grupo do Telegram, entra no grupo. Bom dia, Tony. Quem não tá no grupo do Telegram ainda, entra no grupo, que lá tem um vídeo bem interessante, bem legal, que eu postei. Então, vamos lá? Vamos falar sobre sono. A primeira coisa pra gente falar sobre sono, ao invés de falar de rituais, de coisa do tipo, a gente tem que falar sobre autoconhecimento. Porque o sono, ele tem muito a ver com autoconhecimento, né? A gente tem que estar sempre se perguntando como é que eu dormi hoje? Eu dormi bem ou eu dormi mal? Se eu dormi bem, o que eu fiz ontem que me fez dormir bem? Se eu dormi mal, o que eu fiz ontem que me fez dormir mal? Eu vou contar uma história pessoal. Eu gosto muito de Guaraná. Eu sei, gente, não é legal, refrigerante, mas eu gosto. Guaraná zero, geralmente. Geralmente não, eu tomo Guaraná zero. E toda vez que eu tomava Guaraná à noite, eu percebia que eu não dormia tão bem, que o sono era muito agitado. Mas muito sutil, porque muitas vezes o sono, ele é uma coisa muito sutil, porque o sono é um momento que a gente está entregue. Então é um momento que a gente não está com muita consciência. Então a gente tem que ter um nível de autoobservação muito grande para perceber como é que foi a qualidade do nosso sono. Então eu percebia isso. E aí com o tempo eu fui percebendo, nossa, eu tomo Guaraná, eu não durmo tão bem. E aí eu percebi, poxa, o Guaraná é um estimulante. Se eu tomo um estimulante à noite, ele não vai me fazer bem para eu ter uma qualidade de sono. Então, eu não posso tomar Guaraná à noite. Então, percebe que o primeiro ponto do sono é a autoobservação. Porque existe a bioindividualidade, né? Cada indivíduo funciona de um jeito. Cada indivíduo funciona de um jeito. Então, você tem que entender como você funciona melhor. Tem gente, o meu pai, por exemplo, ele pode tomar 3 cafés à noite, que pra ele é tranquilo, ele dorme. No meu caso, não. Porque eu sou hiperestimulado pela cafeína, eu tenho uma sensibilidade maior. Então, percebe? Cada um é de um jeito. Então, a única pessoa que vai determinar quais são as melhores práticas pra você é você mesmo. Então, a primeira coisa, pra gente falar de sono, a gente tem que falar de autoobservação. O café, com certeza, o Agnaldo perguntou, o café também é um estimulante à noite? O café, com certeza, é um estimulante. O café é um estimulante e todos os derivados da cafeína. Então, a Coca-Cola é um estimulante, o chá mate é um estimulante, o chá verde é um estimulante, o chá branco é estimulante. E aí tem vários outros que são estimulantes. E a gente tem que ter sempre atenção a isso. O Guaraná é outro estimulante. Então, eu percebi que ele me fazia mal. Então, a gente tem que ter sempre essa atenção. Dormi bem hoje? Dormi. O que eu fiz ontem que foi legal? Ah, então eu vou replicar. Ontem eu usei o óleo essencial de lavanda. Poxa, que legal. O óleo essencial de lavanda faz bem pra mim. Bom dia, Gabi.
Gente, eu vou parar aqui um pouco com os bom dias só pra gente seguir, tá? Mas todo mundo que entra, eu fico com vontade de dar bom dia, mas só pra gente seguir no fluxo. E aí depois eu volto aqui mas vocês podem ir mandando perguntas, as coisas, depois eu volto aqui pra gente retomar algumas coisas, tá? Lá um pouco mais pra frente. Então, assim, o que influenciou o sono, tá? Essa é a primeira coisa. O nosso corpo, ele é o nosso laboratório. Como existe a bioindividualidade, não adianta alguém chegar pra mim e eu falar pra você assim, olha, você vai ter que tomar chá XYZ, você vai ter que dormir nesse horário, você vai ter que não usar isso, vai ter que usar aquilo. Porque o meu organismo é diferente do seu. Da mesma forma que o seu é diferente do meu. Então a única pessoa capaz de efetivamente determinar o que faz bem pra você é você mesmo. E a gente como que a gente faz isso? A gente testa. A gente se observa e testa. Então, eu acho que o Guaraná, porque não é certeza, eu acho que o Guaraná não me faz bem à noite. Então eu preciso testar essa teoria. Eu testo. Eu passo uma semana sem tomar Guaraná. E aí não é que eu tomo todo dia, tá? Vamos supor, eu tomava geralmente no final de semana. Então eu vou ver ali no domingo. Então um domingo que eu tomava, nesse domingo eu não vou tomar. E aí eu não tomo. E aí eu vou experimentando, e aí eu percebo que realmente, então a minha teoria estava certa. Pode ser que ela esteja errada, né? A gente faz suposições e às vezes a teoria tá errada, né? A coisa do senso comum. Às vezes a gente pensa uma coisa e não é aquilo. Então a gente usa o nosso corpo como nosso laboratório para entender o que funciona e o que não funciona, tá? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa está relacionado à disciplina e compromisso. A gente precisa ter disciplina e compromisso para manter aquilo que faz bem e para eliminar aquilo que não faz bem. Simples assim. Se de alguma maneira eu sei que o Guaraná não faz bem pra mim, eu tô citando o Guaraná, né, porque é uma coisa que eu experimentei na minha vida, mas pode ser o café também. Se de alguma maneira eu percebo que o café, mesmo que seja só depois do almoço, ele não faz bem pra mim à noite, como que eu percebo isso? Através de muita autoobservação. Porque muitas vezes é sutil. Eu vou até falar uma história interessante aqui pra vocês, que é assim, às vezes chega uma pessoa na mentoria pra mim e aí a gente vai investigando, né? O objetivo da mentoria é trabalhar a pessoa de maneira holística. Perceber o que tá em desequilíbrio. Às vezes não é a carreira que tá em desequilíbrio. Às vezes é alguma coisa relacionada ao relacionamento e aí que tá desequilibrando todo o resto. Então o que tá em desequilíbrio? Você dorme bem? Não. Primeiro eu pergunto, você toma café? Tomo café. O café atrapalha seu sono? Não, o café não atrapalha meu sono. Legal. E você dorme bem? Não, não durmo bem. Poxa, se você não dorme bem, percebe? Se você não dorme bem, por que você não testa se é o café? Entendeu? Então, assim, a primeira coisa é a gente ter essa percepção. A segunda coisa é a gente ter compromisso com aquilo que a gente já percebeu. Então, se o café não faz bem pra mim, eu tenho que ter esse compromisso e essa disciplina. O café tá fora. O café tá fora, porque ele vai atrapalhar meu sono. E o sono é a nossa principal preocupação na vida. Daqui a pouco a gente entra o porquê disso. Mas o sono é a nossa principal preocupação. Então, o Guaraná à noite tá fora. E aí tem as coisas que fazem bem também, né? Por exemplo, uma coisa que faz muito bem, existe um tipo de uma corrente de pensamento que acredita que a gente tem que estar dormindo num período que é das 10 da noite às 2 da manhã, que é a Golden Hour. Que esse é o período em que o nosso corpo faz as principais atividades metabólicas de descanso e de transformações, e que é muito importante a gente estar dormindo a gente já estar dormindo entre 10 da noite e 2 da manhã. Para eu conseguir estar dormindo entre as 10 da noite e as 2 da manhã, eu preciso ter muita disciplina. Muita disciplina. Para conseguir colocar dentro da minha rotina esse horário. 10 horas da noite eu tenho que estar dormindo, então eu tenho que ir pra cama 9 horas da noite. Percebe? Porque senão eu chego 10 horas da noite, eu vou me deito pra dormir, e aí eu fico enrolando na cama até 11 horas até 11 horas da noite. E aí eu já atrapalho todo o fluxo. Então a gente tem que ter esse compromisso, essa disciplina. E uma coisa que já existem muitos estudos provando isso é que os eletrônicos, eles atrapalham a gente a dormir. Eles atrapalham. Tem um estudo de Harvard interessante que diz que a gente tem que se desvincular de qualquer tipo de eletrônico 3 horas antes da gente dormir. 3 horas antes. É fácil? Como é que é? É fácil a gente se desvincular de eletrônico 3 horas antes?
Não é fácil, né? Porque a gente tá totalmente conectado hoje pelos eletrônicos. Aí tem aquela questão assim, eles fazem mal por causa da luz. A luz realmente, a gente até já falou isso em outras lives, a luz realmente atrapalha. Mas o que mais atrapalha não é nem a luz, é a informação que a gente está recebendo ali naquele telefone. A informação que eu recebo no e-mail, do e-mail que eu vejo, a informação que eu recebo da televisão que tá ligada, a informação que eu recebo de uma mensagem, a informação que eu recebo quando eu vejo o post de alguém. O que acontece? O nosso cérebro macaquinho, a nossa mente macaquinho, quando ela vê aquela informação, ela pula pra lá. Só que a gente quer que ela esteja aqui, dormindo, né? Mas ela pula. Então a gente tem que diminuir os estímulos, a gente tem que diminuir os galhos de possibilidade para nossa mente pular. Então a gente tem que ter esse compromisso, essa disciplina. Então 3 horas é muito difícil. Eu particularmente não consigo 3 horas antes. Mas talvez 2 horas. Talvez 1h30, 1 hora. Por exemplo, para mim, eu tenho a disciplina de 8 horas da noite eu colocar meu celular no modo avião. Por quê? Porque eu sei que eu quero estar dormindo já 9h30, no máximo 10 horas. Então eu tenho que colocar no modo avião às 8 horas da noite. Entendeu? Para não ter todos esses estímulos. Uma outra coisa, até o Renato colocou um ponto interessante aqui. É que, assim, aí existe o estímulo do celular, né? Do celular, da televisão. A televisão é a mesma coisa, gente. A televisão ligada ali antes de dormir pode ser... Tem gente que fala assim, eu me embalo. Me ajuda a me embalar no sono. Uma coisa é a gente dormir rapidamente, a gente embalar no sono rapidamente. Uma outra coisa bem diferente é a gente ter um sono de qualidade. Porque quando eu durmo, mas eu tô com a mente hiperestimulada, a minha mente macaquinho vai ficar pulando de galho em galho enquanto eu estou dormindo. Já passaram por uma noite que você fala assim, parece que eu fiquei a noite inteira sonhando. Isso é uma noite que não descansa tanto. Então a nossa preocupação em relação ao sono não é só se eu consigo dormir rapidamente, porque tem gente que tem essa bênção, né? Consegue dormir rapidamente. É se realmente a noite de sono tá sendo reparadora. E a gente sabe isso se a gente não precisa dormir ao longo da noite. Ao longo do dia, né? Se a gente consegue se manter descansado ao longo do dia. Então, assim, não é só o celular que hiperestimula. Às vezes, por exemplo, ficar no computador... O computador também é a mesma coisa, né? O eletrônico. Então, o Renato falou assim, se eu estudo antes de dormir, ele me hiperestimula. A mesma coisa pra mim. O trabalho, se eu fico trabalhando antes de dormir, e aí provavelmente vai ser no computador, ele vai hiperestimular o cérebro. Então, a primeira coisa, gente, é a disciplina. Pra gente dormir, a gente tem que acalmar o nosso pensamento. Não tem jeito. Eu sei que você queria ficar trabalhando até meia-noite, que você queria... Eu também queria. Mas não adianta. O nosso corpo é o nosso primeiro e principal cliente. E ele é muito exigente. Ele é muito exigente. O nosso sono, ele é muito exigente. Não adianta a gente querer impor a nossa vontade da mente pro nosso corpo. Ele não vai aceitar. Não adianta eu chegar e falar assim, agora eu vou dormir. Eu não vou dormir. A gente sabe que não é assim. Então a gente tem que conhecer esse cliente, ou seja, conhecer o nosso corpo. Quais são as demandas dele? As minhas são diferentes das suas. Quais são as demandas desse corpo? E a gente atende ao que ele pede, tá? E as demandas do sono são muito exigentes. Principalmente, pega essa dica, gente. Principalmente quando a gente está passando por um momento desafiador. Principalmente quando o ambiente do lado de fora está muito incerto. Aí a nossa necessidade de atender às exigências do sono é maior ainda. Por quê? Porque quando a gente dorme, a gente se entrega, a gente fica vulnerável. E quando a gente está se sentindo inseguro, né, no dia a dia, na rotina, porque o mundo está muito incerto, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a nossa tendência de proteção é assim, a gente não quer se sentir vulnerável. O nosso corpo, a maior prioridade do nosso corpo é se sentir seguro, é a sobrevivência. Tudo que está tirando essa segurança, ele fica em estado de alerta. Então, num momento em que a gente está passando por muitas incertezas, e eu acho que tem muita gente aqui que está passando por incerteza, o nosso corpo ele fica num estado de alerta muito maior. E aí gera a famosa ansiedade, que paralisa. E aí o sono vai ser mais difícil ainda. Porque o que é o sono? O sono é a entrega. E eu não quero me entregar.
porque eu tô me sentindo inseguro. Então eu tenho medo de me entregar. Então, gente, quando a gente tá passando por um momento desafiador, e é esse o momento, a gente tem que se preocupar ainda mais com o nosso sono. E aí volto à questão que é, a gente precisa ter disciplina e compromisso com essas exigências do sono. Então, vão ter dias que os incentivos pra gente não desligar o computador ou a televisão ou o celular até as 8 horas vão ser muito grandes. Porque, meu Deus, eu preciso, né, entregar esse relatório, eu preciso... Mesmo assim, a gente precisa ter esse compromisso e essa disciplina. Da mesma forma como você vira pro seu cliente e fala assim, olha, eu vou te mandar hoje até as 8 horas da noite, e você manda, né? Porque quando a gente se compromete, a gente tem que agir nessa direção para ter uma equanimidade entre a nossa palavra e a nossa ação. A gente tem que ter esse mesmo compromisso com o nosso sono. Se eu me comprometo a dormir bem, eu preciso todo dia, às 8 horas da noite, tô falando de mim, tá, gente? Acho que cada um tem que se observar. Eu preciso me desvincular dos estímulos, do celular, da televisão, do computador. Douglas falou que ele tá passando exatamente por isso, né? Com o vestibular. Douglas, é você com o vestibular, o outro com o trabalho, o outro com a mudança de carreira, o outro com o relacionamento. Então, assim, tá todo mundo passando por um momento de muitas incertezas, cada um dentro da sua área. Então, o sono é mais importante. E aí, o que acontece quando a gente dorme? Pra gente realmente criar essa disciplina, né? A gente tem que internalizar muito as consequências do bom sono. A gente tem que internalizar isso. O que uma boa noite de sono me gera? E eu observo no dia seguinte, né? Quando eu durmo bem, eu me sinto desse jeito. Quando eu durmo bem, eu tô super bem-humorado, eu tenho energia, eu não fico com sono, eu não preciso de estimulantes no dia seguinte, né? Porque se você tá precisando de muitos estimulantes, o que são estimulantes? Café, nicotina, açúcar. E significa que seu corpo... Você coloca os estimulantes exatamente para dar um tipo de energia pro seu corpo que ele não tá conseguindo pegar, receber ao longo da noite de sono. Então, quando a gente precisa de muitos estimulantes, significa que a gente não tá dormindo tão bem. Quando a gente dorme muito bem, o que acontece? Entendeu? Esse é o ponto principal. Você tem que internalizar muito dentro da sua mente o benefício que é dormir bem. E aí no dia anterior, quando você pensar às 8 horas da noite, será que eu me desconecto agora do computador ou não? Você vai pensar, eu vou me desconectar porque no dia seguinte eu vou estar melhor, eu vou estar mais produtivo. Percebe que é uma escolha intertemporal não muito inteligente? Hoje eu vou ficar até tarde porque eu quero dar o gás aqui no trabalho, mas no dia seguinte eu vou pagar o preço. Percebe? Não é inteligente, gente. A nossa prioridade na vida tem que ser o nosso sono. Por quê? Quando a gente dorme bem, o nosso corpo funciona melhor. A nossa mente funciona melhor. As nossas emoções vão estar mais estáveis. Quando tudo isso está em sintonia, o que acontece? A gente é mais produtivo em todas as áreas da vida. Entende? Então, às vezes a gente quer ficar ali hiperestimulado até tarde para ser produtivo, mas é um tiro no nosso pé. Porque a gente não tá sendo mais produtivo, entendeu? Talvez naquele dia eu tô sendo. Mas todos os outros dias que eu me desestabilizei, eu não vou estar sendo tão produtivo. O Renato falou aqui de um ritual pré-sono. Eu vou exatamente falar sobre isso daqui a pouco. Perfeito, Rê. É isso. Então, assim, não é só... Tem as coisas que a gente não faz e tem as coisas que a gente faz pra estimular esse sono. Da mesma forma que tem aquele cliente que gosta de... tem um cliente nosso que ele gosta de receber chocolate, ele gosta que ligue no aniversário, entende? E aí, à medida que a gente vai conhecendo aquele cliente bem, a gente vai criando intimidade com ele, a gente vai melhorando a sintonia da nossa relação. E aí isso vai sendo benéfico para ambas as partes. A mesma coisa é o nosso relacionamento com o nosso sono. A gente tem que conhecer o nosso sono para melhorar essa qualidade do sono, para ser benéfico para ambas as partes. E aí, pra gente conseguir lidar com todas essas coisas que vão contra, né? Porque assim, geralmente as pessoas não se desconectam. As pessoas da nossa volta, elas não se desconectam às 8 horas da noite. Pelo contrário, tem muita gente aí que dorme meia-noite e acorda às 6 da manhã. De acordo com os estudos, e o vídeo que eu mandei ontem pra vocês no Telegram diz, um ser humano normal, um ser humano padrão, precisa de 8 horas de sono todos os dias. Percebe?
Um ser humano padrão precisa de 8 horas de sono todos os dias. Então você provavelmente precisa de 8 horas de sono todos os dias. Então a gente tem que se organizar para isso. A Maria falou assim que ela dorme rápido, mas acorda às 3 horas da manhã. Deve ser o cortisol. Acho que é exatamente isso. Deve ser o cortisol. Deve ser o cortisol, que é, eu tô hiperestimulado. Então assim, por exemplo, eu fico trabalhando até tarde, o meu cérebro não parou. Eu posso até embalar rápido no sono. Mas aí o meu sono vai ser um sono e aí eu acordo de manhã, percebe? E principalmente quando a gente tá vivendo num momento desafiador da nossa vida. Aí nesse momento ainda é mais importante a gente cuidar do nosso sono para desestimular o cérebro, tá? Ok, aí vamos lá. A gente tem que aprender a dizer não. Pra gente conseguir ter disciplina tá muito. O outro lado da moeda da disciplina é dizer não. Dizer não pra alguém que chama a gente pra assistir um filme tarde. Dizer não pro amigo ou pra família que quer que a gente jante 9 horas da noite. Dizer não pro trabalho que tá muito estimulante ali. E eu quero continuar trabalhando depois das 8 horas da noite, eu quero continuar postando, quero continuar respondendo, né? Às vezes eu escolho a noite pra responder as mensagens que vocês me mandam. Então, é dizer não. Não, agora eu não vou responder. Porque eu posso até tá oferecendo um benefício pra aquela pessoa naquele momento. Mas eu tô prejudicando a minha saúde. E aí o que acontece? Eu vou ter menos disposição pra oferecer pra qualquer pessoa no dia seguinte. Então, escolhas intertemporais. Escolhas intertemporais. A gente, eu vou usar o exemplo da máscara de oxigênio. Quando, lá no avião, né? Quando fala assim, se a cabine despressurizar, máscaras de oxigênio cairão. Primeiro coloque em você, para depois colocar a máscara nas outras pessoas. Né? Nas pessoas que estão ao seu lado. A primeira pessoa que a gente tem que olhar e que a gente tem que cuidar do bem-estar é o nosso. Isso não é ser egoísta. Pelo contrário. Isso é cuidar dos outros. Por quê? Quanto mais eu cuido da minha energia, quanto mais eu tô bem, quanto mais eu tenho uma boa noite de sono, no dia seguinte eu vou ter mais disposição para oferecer para qualquer pessoa. Percebe isso? Isso é bem sutil, porque muitas vezes a gente acha que dizer não é ser egoísta, mas não é. Então eu posso dizer não hoje pra minha família que quer jantar tarde, eu posso dizer não pra pessoa que tá querendo ver televisão até tarde, eu falo, olha, hoje não. Só que no dia seguinte eu vou estar bem humorado e eu vou poder oferecer amor, eu vou poder oferecer qualquer coisa pra aquela pessoa. Pra ela e pra todas as outras pessoas. Agora, se eu não digo não e eu faço uma coisa que não é legal pra mim, eu vou numa festa que eu não quero e eu tô exausto, mas alguém me chama e eu não tenho como dizer não. Eu num jantar que alguém me chama e eu não tenho como dizer não. O que acontece? Eu vou, ali naquele momento, talvez eu ofereça algum tipo de bem-estar para aquela pessoa, só que no dia seguinte, eu vou estar pior para todo mundo. Gente, a gente tem que aprender a dizer não. Dizer não faz parte do amadurecimento na vida. Dizer não faz parte do cuidado que a gente tem com as outras pessoas. Entende? Então, assim, o dizer não é muito importante. A gente faz muitas coisas pra agradar as outras pessoas, né? E a gente acha que a gente tá fazendo a coisa inteligente. Não, mas eu tô fazendo isso pelo outro. Mas e as outras... E no outro dia? E no dia seguinte? Todas as outras pessoas que vão precisar da sua atenção, que vão precisar do seu afeto, do seu carinho, e que se você não dormiu bem... Eu tô falando sobre o dormir, mas a gente pode englobar isso pra qualquer outro aspecto da vida, né? Que se você não dormiu bem, você não vai poder oferecer. Então, esse processo de dizer não, ele é um processo de amor próprio, de autocuidado, de entender o que é importante pra gente, oferecer isso pra gente mesmo, porque a partir daí a gente consegue oferecer o que é bom pro outro. A partir da nossa atenção, a partir do dizer não, falar assim, olha, hoje eu não vou, por quê? Porque eu tô cansado. Eu preciso descansar. A partir das 8 horas da noite, eu fico no modo avião. Ah, não, mas eu quero falar com você às 9, eu não vou conseguir. A gente pode falar amanhã cedo. Eu te ligo no primeiro horário. Eu vou estar com muito mais disposição para falar com você amanhã cedo do que hoje às 9 horas da noite. Entende isso?
Agora, eu vou passar para um outro ponto, que agora a gente vai falar exatamente sobre os estudos científicos. Tá? Eu queria falar sobre esses 3 pontos, que é o autoconhecimento, a disciplina e o dizer não, porque eles fazem parte para a gente começar a agir em direção ao cuidado com o nosso corpo, né? E cuidado com o nosso sono. E a partir de agora eu vou passar para um outro ponto. Então, um respiro. Quem chegou agora, quiser mandar um aviãozinho, vamos passar para uma outra etapa da live agora. Chegamos na metade, mandar um avião para aquela pessoa que vai se beneficiar disso, que não tá dormindo bem. Eu vou ler aqui algumas coisas que vocês falaram. O Dedé falou assim, exatamente, quando a gente não tá sozinho, é mais difícil, né? E é isso, é mais difícil mesmo. É muito mais difícil, né? Porque aí a gente tem que praticar essa coisa do dizer não. E a gente não tá sozinho na vida, né? A gente não tá sozinho, a gente sempre tá convivendo com outras pessoas. A gente tem que encontrar o equilíbrio saudável. Se um gosta de assistir televisão e o outro não gosta, a partir do diálogo a gente vai construindo essa sintonia. Olha, será que você pode assistir televisão na sala enquanto eu assisto no quarto? Ou será que a gente pode combinar de você... Pra mim é muito importante o sono. Será que a gente pode testar sem televisão? Entende? Então a gente tem que estabelecer nesse diálogo, sabendo que o nosso sono é muito exigente. E que não adianta a gente querer assim, não, mas eu vou ficar vendo televisão e vou tentar dormir, que a gente não consegue dormir. Bebo muita água o dia inteiro, preciso evitar antes de dormir porque acaba acordando. Então, a água, o chá, tudo isso, eles atrapalham muito à noite, né? Eles atrapalham muito porque a gente acaba acordando. O sono ele é muito importante para todas as nossas funções metabólicas. Todas. E é por isso que ele é a nossa prioridade. É a coisa número 1 quando a gente fala de imunidade emocional e de imunidade física também. Imunidade física, porque eu até vi um estudo essa semana falando sobre que fizeram um estudo provando que as pessoas que têm um sono regular são mais resistentes ao coronavírus. Ao coronavírus e aos sintomas. E as pessoas que têm um sono que não regular são menos, porque a gente fica mais vulnerável, né, fisicamente. E a mesma coisa são os estados emocionais. Quando a gente dorme bem, os nossos humores são melhores. A gente fica mais bem-humorado. E a imunidade emocional é exatamente essa nossa capacidade de nos sentirmos bem todos os dias, na hora que a gente acorda. Então esse é um ponto bem importante. A gente precisa dormir bem todos os dias. Para nossa produtividade, para nossa qualidade de vida, para tudo, tá? Então, prioridade número 1. Uma coisa que eu mudei muito na minha vida foi assim, eu costumava sair para jantar tarde. Porque a vida aqui em São Paulo acontece muito tarde. A vida com a minha família, eu vou falar um depoimento para vocês, um depoimento pessoal que talvez inspire. Os meus familiares, a minha família, eles têm uma rotina muito de tarde, de noite, tá? Então, assim, eles dormem tarde quando estão juntos, né? Nos finais de semana e tal. Porque, assim, gente, a gente tem que dormir bem no final de semana também. Não é só dia de semana que a gente dorme bem. Eu vejo muito isso, né? Assim, no final de semana eu não treino, no final de semana eu não medito, no final de semana eu não durmo bem. O que acontece? Eu aproveito menos. E é exatamente no final de semana que as pessoas precisam de mais estimulantes, né? O álcool é um estimulante. Se eu preciso de muito estimulante no final de semana, significa que a minha energia não tá tão legal. O Wilson, que é médico aqui, falou que o sono tem muita relação com a imunidade biológica. Perfeito. E ele tem muita relação com a imunidade emocional também. Então, o que acontece? A minha família, ela tem essa característica. O que eu fiz? Demorou um tempo, porque o que acontecia? Eu falava assim, não, mas eu quero dormir cedo. Eu voltava do restaurante. Como é que eu era taxado? Egoísta. A gente é taxado de egoísta, gente, quando a gente faz a nossa vontade. Mas existe um benefício, que é, no dia seguinte, a gente tá mais amplo. A partir do momento que a gente consegue fazer a nossa vontade, a gente vai se expandindo. Acreditem. A gente se expande quando a gente faz a nossa vontade, entendeu? E não a vontade do outro. E o que acontece com essa expansão? Quando a gente se expande, a gente vai ter mais potência para oferecer pro outro. Ao invés de oferecer uma migalha, eu vou oferecer um pão inteiro.
Então a pessoa que fica sempre fazendo a vontade do outro, ela acha que ela tá, não, mas eu tô sempre dando uma migalhinha pra um, pra outro, eu sou uma pessoa muito generosa, muito boa. Mas você não consegue dar um pão inteiro. Você não consegue dar alguma coisa com potência. Entende? Então assim, você dá migalha. Migalha não transforma ninguém. Ah, eu tô sempre, né, eu tô sempre oferecendo, dando uma palavra amiga. Palavra amiga não transforma muita gente. A gente tem que ter potência pra gente transformar o outro. E a gente só tem potência quando a gente tá em pleno potencial. Entende? Então a gente precisa realmente dizer o não. Então eu era taxado de egoísta. E eu fui taxado durante muito tempo. Egoísta, egoísta. Mas eu fui aprendendo que no dia seguinte eles gostavam. Que eu tava com pleno potencial. E aí eles foram a parte, quando a gente tem a nossa vontade, a gente diz não e a gente se mantém firme na nossa vontade, na nossa opinião, é aí que a gente constrói resultado, entende? E é a partir do resultado que a gente consegue demonstrar para o outro o benefício da nossa escolha. Então, por exemplo, eu faço meditação todos os dias, de manhã. Mas as pessoas dormem tarde, então eu deixo de fazer meditação. Então, nunca vão ver o benefício da minha escolha, porque eu tô sempre, eu medito, não medito, medito, não medito. A partir do momento que eu determino que eu vou meditar todos os dias e que eu medito, é aí que vai acontecer a transformação e é aí que o outro vai ver o benefício da minha escolha. Então o que acontece com a minha família? Foi a partir disso, deles perceberem que dormir bem era tão benéfico pra mim, que eu acho fortemente que isso tem influenciado o comportamento deles também. Porque hoje em dia, tudo deles acontece mais cedo. Todo o processo deles acontece mais cedo. E eu continuo saindo um pouco mais cedo. Percebe? Mas todas as vezes que eu tô com eles, é sempre um exercício. Todas as vezes que eu tô com o Tony, é um exercício. Por quê? O Tony tem a bioindividualidade dele. Ele funciona de um jeito, eu funciono de outro. Então, assim, a gente tem que achar as interseções. Então, todas as vezes que eu tô com ele, às vezes ele quer continuar vendo televisão. Ele gosta, por exemplo, de ver televisão séria à noite. Eu tenho que ser firme, porque é fácil a gente abrir mão pela vontade do outro. Por quê? Porque a gente ama o outro, a gente quer agradar o outro. Mas não é uma escolha inteligente, entende? Porque, eu faço isso porque o Tony gosta. Não é que eu faço só por ele, eu gosto também de ver televisão depois das 8 horas da noite. Só que no dia seguinte, eu vou estar menos. Eu vou ter menos potência. Então, a gente é taxado de egoísta, a gente mantém a nossa escolha. No dia seguinte, a gente dá todo o carinho pra pessoa, pra ela perceber, não, eu não sou egoísta. Eu só fiz uma escolha diferente da sua. Entende? E aí, eles vão ver o benefício da nossa escolha. E aí, a gente faz a transformação. Quando eu comecei a meditar, eu queria convencer todo mundo. Eu falava, gente, vocês têm que meditar, pelo amor de Deus. Como é que uma pessoa não medita? Queria catequizar os outros. É o benefício da minha prática que vai convencer o outro. Mas a gente só sente o benefício da prática quando a gente persiste na nossa escolha. Então a gente faz uma escolha, a gente tem disciplina, a gente persiste nessa escolha e aí o outro vê o benefício dessa escolha. Então vamos lá, falamos muito sobre... É porque assim, gente, eu acho que a gente tem que criar essa mentalidade antes da gente falar sobre os rituais. Porque senão eu não vou manter os rituais. Entende? Eu sei que eu tenho que parar de ver televisão todo dia, 8 horas da noite. Mas o dia que eu começo a assistir uma série super interessante, e tem poucas, né? Tem poucas séries super interessantes. Eu me perco, entendeu? Eu sei que a meditação, ela é benéfica pra mim. Mas aí, no final de semana, eu vou lá e não medito. E aí eu não consigo perceber a potência do benefício, entendeu? Foi só quando eu comecei a meditar mesmo nos finais de semana... Porque eu era assim, meditava durante a semana, no final de semana parava. Foi só quando eu comecei a meditar mesmo nos finais de semana que eu comecei a internalizar o benefício daquilo. A gente precisa experimentar a consequência das nossas escolhas durante um tempo, até pra gente se convencer. Que dirá o outro. O outro precisa que a gente internalize durante muito tempo pra ele se convencer. Então é a mesma coisa com o sono. Eu tive que ter essa disciplina de dormir cedo, de não ver televisão durante um tempo à noite, pra perceber... É muito fácil. Há pouco tempo, agora na quarentena, eu tava vendo televisão até tarde da noite. Até tarde não, né? Até 10 horas. Aí o que acontecia? Eu embalava rápido no sono. Nossa, desligava, eu dormia bem. Mas o sono era aquela coisa, o macaquinho, que ficava pulando de galho em galho. Entende? Então é isso, gente. A gente precisa ter sempre, manter a nossa escolha pra gente internalizar, pra aquilo tá muito fixo, assim. Pra mim não faz sentido não meditar no final de semana.
Entende? Pra mim não faz sentido mais, mesmo aos finais de semana, ficar conectado depois das 8 horas da noite. Porque o corpo não entende que é final de semana. Pro corpo não existe final de semana, dia de semana. Pra vida não existe final de semana, dia de semana. Pro mundo existe. Pra nossa vida, não existe. É todo dia, cada dia é um dia, entendeu? Cada dia é uma oportunidade da gente transformar o nosso dia num dia perfeito, maravilhoso. E esse dia perfeito, maravilhoso começa quando a gente acorda. Ai, que alegria, dormi bem. Daquela assim, ai, que merda, o despertador tocou, eu tô exausto. Percebe a diferença de uma energia para outra energia? Gente, obrigado, viu, por estarem aqui. Somos 53 pessoas. Obrigado demais, viu? Muito obrigado por a gente estar aqui tendo essa troca. Assim, a cada dia eu me sinto mais à vontade nas lives, mas não se engane, não é uma coisa assim, quando eu tenho que eu preparo a live, não é uma coisa que assim, nossa, é super tranquilo pra mim, dá um nervosismo. Outro dia eu tava conversando, hoje mesmo eu tava conversando com a Fabrícia, ela vai começar a gravação de um podcast, e obrigado, Jana, ela vai começar a gravação de um podcast, ela falou, eu tô muito nervosa. Gente, eu fiquei tão nervoso na minha primeira gravação de podcast, que foi com o João Paulo Pacífico, assim... Sério, eu não conseguia nem... Depois eu vi a gravação, funcionou super bem, mas eu fiquei muito nervoso. Com o Flávio Passos é a mesma coisa, eu fiquei muito nervoso. E até hoje, entendeu? Vai começar a live, me dá aquele frio na barriga, mas eu me conecto. E aí, vocês são sempre tão carinhosos aí comigo. Obrigado, que isso dá energia, tá? Mas eu só quero dizer que, assim, não é fácil estar aqui. E eu não tô falando pra você achar, nossa... Ele tá se expondo, né? Eu tô falando pra te mostrar que às vezes a gente vai começar um negócio novo, é sempre difícil. O início é sempre difícil, dá trabalho, dá medo, dá frio na barriga, e a cada nova tentativa a gente vai melhorando, e é mais uma vez, é a persistência. Vai com medo mesmo, é isso, Rê. É a persistência que vai ajudando a gente a ser melhor. Nasceu pra isso, obrigado, Pri. Tá? É a persistência, a gente tem que persistir naquilo pra gente ver o benefício, inclusive pras outras pessoas. Ontem ou hoje eu falei com uma outra pessoa também que falou assim, não, mas eu tenho poucos seguidores, então como é que eu vou começar na internet? Gente, quando eu comecei eu também tinha poucos seguidores. Qualquer pessoa que começa tem poucos seguidores, entendeu? Se você tem alguma coisa pra falar, fale. E você vai com medo mesmo, porque dá medo. Você vai com medo, vai com medo. O Dedé tinha falado alguma coisa aqui em cima, só queria ver o que ele falou, porque eu achei que era uma coisa... o sono ruim afeta nossa maior falta de atenção na meditação. Total, o sono afeta muito a concentração, né? Então, se a gente tem um sono ruim, ele vai afetar tudo, inclusive a meditação no dia seguinte. Valeu, gente. Então, vamos lá, sobre os rituais. Primeira coisa, gente, é a atividade física. Esquece ter um sono de qualidade sem praticar atividade física. Quando? Todo dia. A gente tem que parar de pensar que a vida ela acontece ao longo do dia. Todo dia é uma vida nova. A gente tem lá 24 horas e a vida acontece nessas 24 horas. Todo dia a gente tem que fazer tudo. Todo dia a gente faz tudo. Eu durmo bem, eu faço atividade física, eu medito, eu me alimento bem, eu cuido dos meus relacionamentos, eu cuido da minha família, eu cuido dos meus amigos, eu cuido do meu trabalho. E aí eu completei. A roda da vida. A roda da vida acontece nas nossas 24 horas de vida, que é o dia. Então, todo dia a gente rega cada um desses aspectos da vida que é importante. O que é dormir? Dormir são duas coisas, eu descanso a mente e descanso o corpo. Para descansar a mente, a gente falou dos estímulos, né? A gente precisa diminuir os estímulos para a mente macaquinho parar de pular de galho em galho. Diminuir os galhos. Vou relaxando e eu durmo melhor. A segunda coisa é o corpo. Eu preciso cansar o meu corpo. Gente, se você não faz atividade física todos os dias, você vai naquele dia que você não fez, o seu sono vai ser de menos qualidade. Real. Você tem que experimentar isso no seu corpo, né? No meu corpo é certeza. Um dia sem atividade física é naquele dia que meu sono vai ser ruim. Muito ruim, eu vou passar a noite em claro? Não. Marginalmente ruim. Às vezes é um pouco só. Você vai observar só sutilmente. Entende? Mas eu não quero que nem seja sutilmente. Eu quero plena potência. Entende? Eu quero sono em plena potência. Então, atividade física todos os dias. Todos os dias.
Faz bem, os médicos que estão aqui, o Norton é médico também, vão concordar comigo. A atividade física já está mais que comprovado que a atividade física faz muito bem para a saúde do nosso corpo. E a gente está falando aqui especificamente de sono, então a atividade física para a gente falar de cuidado do corpo, é prioridade. Atividade física à noite, aí vai depender, é a bioindividualidade, vai depender de cada um. Para mim, uma atividade física de alta intensidade à noite não funciona. Porque eu vou hiperestimular o meu corpo. Aí eu faço, por exemplo, o Luiz tá falando aqui, 9 horas da noite. Pra ele fica exausto e dorme. Pra mim, não. Pra mim, me hiperestimula. Então, eu não durmo tão bem. Então, eu prefiro treinar pela manhã. De manhã, na hora que eu acordo. Mas cada um vai ter que experimentar. O importante é treino todos os dias. A Jana tá aqui também, nutricionista, vai concordar aí comigo. A atividade física é essencial. Tá, então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, os estimulantes. A cafeína e os derivados de cafeína. O chá verde, o chá mate, o guaraná. Tudo isso que tem cafeína na sua composição atrapalha, porque hiperestimula. Qual que é a quantidade ideal pra mim? Gente, não sei. Só você sabe qual que é a quantidade ideal pra você. Eu sei pra mim, café no máximo na hora que eu acordo. Se eu tomo café depois do almoço, ele vai atrapalhar meu sono. Como que eu sei disso? Porque eu já testei várias vezes. Testei. Parei de tomar café, voltei a tomar café. Parei de tomar café. Tá sem certeza? Acha que o café não atrapalha? Volta. Volta a tomar. Aí, observa. Não atrapalhou? Tá bom, então pra você faz bem. Atrapalhou? Não faz bem. E a gente muda ao longo da vida, né? Às vezes eu tô numa fase muito relax, tô ganhando dinheiro pra caramba, meu relacionamento tá perfeito, sem desafios no trabalho. Não existe, né? A gente tá sempre vivendo por desafios. Vamos supor que eu tô desse jeito. Meu sono vai ser menos exigente, porque eu vou estar mais tranquilo pra me deixar vulnerável. Então, o café vai funcionar. Mas aí eu mudei de etapa da vida, eu não tô dormindo bem. Se eu não tô dormindo bem, eu tenho que repensar a minha rotina. O que eu tô fazendo? Vou ter que testar várias coisas. Então, os estimulantes. Álcool. Gente, aí tá um negócio... Eu vou fazer um vídeo pra vocês falando sobre álcool, porque tem aquela lenda que álcool faz bem, né? Que uma taça de... Não tem quantidade de álcool que faz bem pro corpo. Não vamos nos enganar. A gente faz várias coisas que não fazem bem pro corpo. Por exemplo, se eu só fizesse o que faz bem pro meu corpo, eu não tava morando em São Paulo. Pra começar. Porque o ar de São Paulo não é um ar legal. Eu deveria estar morando lá na praia. Então assim, mas eu gosto de morar em São Paulo, eu tô morando em São Paulo, então eu faço essa escolha. Então a gente faz escolhas que não fazem tão bem pro nosso corpo, depois a gente dá uma limpada, né? Eu sujo, depois eu limpo. Então já que eu moro em São Paulo, eu faço mais yoga, eu faço pranayama pra limpar meu pulmão, eu vou pra montanha de vez em quando, pra limpar. Tá, o álcool, gente, esquece, ele não faz bem, não vamos enganar. Se você quer tomar o álcool de vez em quando, não tem problema, mas sem auto-engano. Agora, o álcool pra dormir, no vídeo que eu mandei lá no Telegram tem isso, né? Às vezes a gente toma o álcool pra dormir. Ah, não, mas ele me embala no sono. Embala, mas ele imita o sono. Ele imita, ele induz você, mas ele imita. A qualidade do sono de uma pessoa que tomou álcool, ela é pior. Fato. Ciência. Assiste o vídeo que eu mandei lá no Telegram. Entra no grupo e assiste o vídeo. Então, o álcool não é legal pra embalar no sono, tá? Se você tá usando o álcool pra embalar, você tá caindo nessa falácia de que o álcool te embala mais no sono. Ele pode até fazer você dormir mais rápido, mas a qualidade do sono é pior. Então aquela tacinha de vinho todo dia à noite, não é legal, amigos. Se quiser tomar, toma. A escolha é sua, entendeu? Mas, cientificamente falando, o álcool não é legal, tá? Pra gente dormir. Então, o álcool. Açúcar e derivados, não é legal. Uma outra coisa que eu percebi através da auto-observação. O açúcar, eu nem precisava de auto-observação. O açúcar é um estimulante, né? E aí quando eu falo açúcar, é doce, chocolate, tudo. É um estimulante. Quem tem filho, a Kellen tem filho aqui, ela vai concordar comigo. Se você der doce pro seu filho à noite, ele vai ficar o cross, vai ficar que nem uma bala, não vai querer dormir. Por quê? Você hiperestimulou, né? O açúcar, ele é um hiperestimulante. Então... ele excita, e ele excita o adulto também. Então, doce à noite atrapalha a qualidade do sono, tá? Também, mais uma vez, tome um bom banho ao invés de um bom vinho. Luiz, eu sou desse, toma um bom banho ao invés de um vinho. Além do açúcar ser uma droga, ele vicia, né? Mas o álcool também, né? O álcool também vicia. Então, o açúcar à noite não é legal. A outra coisa, os eletrônicos, já falamos várias vezes, né? Eletrônicos à noite, hiperestimula, não é legal. Cantar mantras, músicas calmas, meditar, a importância do ritual do desligamento.
Da mesma forma como a gente faz um ritual quando a gente não dou, mas como. A Kelly falou, eu não dou doce pro meu filho, mas eu como à noite. Bonito. A gente faz isso, né? A gente fala pro nosso filho uma coisa e a gente faz outra. Mas ele vai fazer... Ele tá vendo, né? A gente sabe, né? Que ele tá vendo. Então, assim, gente, o ritual à noite é muito importante, da mesma forma que o ritual matinal. Eu sempre insisto com vocês, acorda, faz um silêncio, fala boas palavras pra você, meditação. A gente pode falar um pouco sobre os rituais matinais. A gente falou na primeira live lá atrás e podemos falar um pouco mais pra frente. Mas o ritual da noite, ele é muito importante pra gente ir acalmando a nossa mente macaquinho. Pra gente acalmá-la, a gente tem que falar mais baixo. A gente tem que apagar as luzes. A gente tem que embalar, a gente canta pra ela, entendeu? A meditação, o Dedé falou, a meditação antes de dormir pode funcionar como um ritual do sono, porque a meditação, ela acalma. Mas tem gente que não é legal meditar logo antes de dormir, porque hiperestimula. Aí é de cada um. Tem gente que hiperestimula, tem gente que acalma. Eu gosto. Uma outra coisa é cantar uma música legal, ouvir uma música legal baixinho, não muito alto. A luz da casa, a gente vai deixar ela a meia luz. O que a gente faz? Na luz do banheiro, a gente vai lá e liga aquela luz no banheiro e espelho. Não, a luz do banheiro menos luz, entendeu? Pra gente ir deixando o ambiente... A gente faz isso com a criança, né? A gente vai deixando o ambiente da criança menos estimulado pra gente dormir melhor. Aquela até falou, eu tenho a sensação de que o açúcar me acalma. É uma droga, né? Assim, o cigarro também, a pessoa que fuma um cigarro, ela tem a sensação de que o cigarro acalma. Esse é o truque da droga, né? Ela finge pra gente que ela é uma coisa, mas no final das contas ela tem uma consequência grande. Então os mantras antes de dormir é super legal. A outra coisa é o chá pra dormir. Gente, tem várias ervas que são ervas que ajudam a gente a dormir melhor. E eu até me lembrei de uma coisa aqui. Eu vou dar um presente pra todo mundo que quiser, que assistiu essa live, gostou do conteúdo, me escreve com a hashtag eu quero, que eu vou mandar um presente pra cada um de vocês, tá? Uma surpresa. Fala alguma coisa, um conteúdo correlacionado aqui à aula que eu pensei aqui agora. Vou gravar um conteúdo correlacionado a essa aula, vou mandar pra todo mundo que quiser. Terminando aqui, me manda uma DM, né, uma mensagem lá com a hashtag eu quero. Você mandou eu quero, eu sei que você quer essa... Manda DM lá, tá, Rê? Manda depois. Terminou aqui, você me mandou uma mensagem, eu quero, que aí eu vou saber que você quer essa surpresa aí, tá? Manda mensagem pra mim depois que eu mando, tá? Um conteúdo relacionado a essa aula. Então, o chá pra dormir, ele é muito bom também. Eu tomo chá antes... Gente, eu quero, todo mundo quer, legal. Mas me manda uma mensagem depois, tá? Me manda mensagem, não é aqui não. Depois me manda uma mensagem pra eu saber que você quer, pra eu te enviar esse conteúdo específico, tá? Manda mensagem na DM mesmo. Então, o meu ritual do sono é o que eu tô falando aqui, tá? Exatamente o que eu tô falando. Eu faço tudo isso. Eu tomo chá, eu canto mantra, eu desligo o celular às 9 horas da noite, eu não tomo estimulantes tarde, eu evito café ao longo do meu dia inteiro. E aí, vamos lá, dormir com pessoas que roncam. Não dá, gente. Desculpa, atrapalha, não dá. Existem soluções pro ronco, tá? Existe aparelho que a pessoa pode usar. Existe aparelho que você pode usar se você é a pessoa que ronca, mas assim, se você dorme com uma pessoa que tá fazendo um barulho lá constante, mais uma vez, bioindividualidade, tem gente que não se importa, mas se pra você é uma coisa ruim, tem que arrumar uma solução. Você pode dormir com um tampão no ouvido, mas às vezes nem o tampão funciona. Então assim, você tem que conversar com a pessoa, olha, tá muito ruim, vamos fazer um aparelho pra você? Funcionam esses aparelhos, funciona super. E aí você coloca o tampão também, tá? Você é metódico. Esse é o ponto, Jayasri. Quando a gente tem disciplina, a gente tem que ser metódico, porque ser metódico significa que a gente acredita nas nossas escolhas e a gente pratica as nossas escolhas. Essa é a diferença de uma pessoa que colhe resultados e uma pessoa que não colhe resultados. A gente tem que ser metódico, a gente tem um método e a gente segue o nosso método pra gente colher resultados. O divórcio funciona super bem. O Luiz falou, o divórcio funciona super bem. Então, gente, é isso, assim, a gente tem que achar uma solução, entendeu? Se você não quer divorciar, acha uma outra solução, dorme em quartos separados.
Eu te prometo que o seu relacionamento vai melhorar muito. Porque às vezes eu falo assim, não, mas dormir em quartos separados é uma coisa muito estranha pro relacionamento. Estranho é no dia seguinte você tratar a pessoa mal, dar patada nela, falar, você ronca a noite inteira. Isso é estranho. Estranho é a gente não ter capacidade de oferecer amor pras pessoas no dia seguinte. Função não perturba é ótimo, legal, eu gosto do modo avião, mas a função não perturba pode funcionar. Isso que é estranho, gente. Tudo que tira a nossa capacidade de oferecer carinho para as pessoas ao nosso redor é o que é estranho. E uma noite de sono mal dormida tira essa nossa capacidade, tira a nossa potência. Então isso é estranho, tá? Quartos separados, super moderno, isso funciona, o relacionamento funciona, que é uma beleza, tá? Então se tem problema de roncar, não quer dormir em quarto. Quando meu marido quer assistir filme de terror, eu troco de quarto. Perfeito, troca de quarto. Tá? Se não dá pra trocar de quarto, o outro vai pra sala. Se não tem televisão na sala, vai assistir no celular o outro, entendeu? Prioridade de quem vai dormir. E, gente, ó, diálogo, entendeu? A gente não pode aceitar alguma coisa que não tá fazendo bem pra gente. Por quê? Eu aceito, não, mas eu vou abrir mão disso. Eu aceito, mas depois eu troco. Eu jogo na cara do outro. Entende? A gente não quer jogar na cara, a gente quer ter harmonia. Harmonia. Então, uma outra coisa é tampão nos olhos. Por quê? Qual que é o normal pro nosso corpo? O nosso corpo, ele foi inventado na época que a gente vivia na floresta. Na época que a gente vivia na floresta, a noite é escuro. Relacionamento tem que ser sustentável, é exatamente isso, Rê. Na época que a gente vivia na floresta, era escuro. Ou seja, a gente dormia bem. A gente dormia, quando o sol se punha, a gente já começava a sentir sono, não tinha luz elétrica, tá? Então era escuro. A gente precisa da escuridão pra dormir bem. Então, ó, durme de venda todos os dias. Funciona super bem. Vamos falar sobre diálogos num próximo encontro. Exatamente sobre isso, que é bem importante para a construção do bom relacionamento. Então, tampão nos olhos. E também era silêncio. A gente ouvia o som da floresta, né? Lá naquela época. A gente não ouvia a buzina do carro, a construção. Então, assim, na grande cidade tem muito ruído. Então, o tampão no ouvido também é legal. Pode funcionar. E aí uma coisa que eu tinha falado pra vocês também é a Golden Hour, que é assim, é bem importante a gente estar dormindo entre as 10 da noite e as 2 da manhã. Se pra você não funciona dentro da sua rotina, repense, porque talvez valha a pena, tá? Pra mim, a bioindividualidade, essa Golden Hour, ela mudou minha vida. Saber que eu preciso estar dormindo entre as 10 da noite e as 2 da manhã muda totalmente a minha qualidade de vida. O Tony tá aqui, ele pode comprovar. O dia que eu durmo, que eu me deito assim, 9 horas da noite, eu tô me deitando, no dia seguinte eu sou tudo. No dia que eu vou me deitar 10 horas da noite, a minha potência já cai. 11 horas esquece, meia-noite, acabou, eu sou um caco no dia seguinte. Porque, como a Jayassia disse, eu sou metódico. E aí, o meu corpo foi se acostumando a isso, se acostumando. Mas, gente, a gente quer estar em plena potência, você quer estar em plena potência. Então, no meu caso, eu realmente percebo, eu tô em menor potência. E como que eu percebo isso? Eu tô menos disposto a oferecer pro outro. Entendeu? Quando eu tô em menos potência, eu tô menos disposto a oferecer pro outro. Então, você é a mesma coisa. Você quer oferecer mais pro outro. Pra você oferecer mais pro outro, você tem que estar em plena potência. Falamos muito, né? Gente, como é que foi? Funcionou? Essa semana eu tenho live, a gente tem só dar uns recados, eu vou fazer uma live amanhã, às 7 horas da noite, tá? Com o Pedro Ivo Brito, que é fundador e dono do PIB Club. A gente vai falar sobre como ter uma carreira tumultuada e continuar praticando os rituais, tá? E na quinta-feira, às 7 horas da noite, eu vou fazer uma live com a Nayara Rocher, que a gente vai falar sobre como se manter em equilíbrio com imunidade emocional e com transições na carreira. Vivendo transições na carreira. Eu sei que tem muita gente aí que tá passando por transições na carreira. Como que a gente faz isso? Tá? Gente, quando vocês dão o print e postam tal, acho que outras pessoas veem, eu agradeço muito, tá? Eu tento repostar todo mundo que faz isso, porque a gente mostra que a gente tá aqui fazendo a live. Quanto mais gente tiver, obviamente, mais funciona pra mim, entendeu? E eu acho que pra vocês também, porque eu vou vendo os estímulos que precisam, o que a gente precisa conversar e tal, e aí eu consigo realmente encaixar o meu trabalho com essa live aqui e a coisa funciona melhor. Obrigado por terem participado aqui hoje. Obrigado por todo mundo que mandou. Eu dei uma parada assim de falar o bom dia pra todo mundo, que tava acabando sendo uma característica dessa live, pra não perder o fluxo do raciocínio, né? Pra vocês mesmo. Então,
Eu quero que cada um receba aí o bom dia, o obrigado por ter participado, os corações aqui. Se eu não vi alguma pergunta que vocês me mandaram, desculpa. Fica pra próxima. A gente acabando aqui, quem quiser, eu vou oferecer um conteúdo exclusivo pra quem participou aqui dessa live. Manda o eu quero, a hashtag eu quero, na DM, tá? Pra mim. Manda lá, eu quero, na mensagem, que eu vou mandar um conteúdo exclusivo pra quem participou dessa live, tá bom? Pra você dormir melhor. Um conteúdo mesmo exclusivo. E acho que é isso. Valeu, viu, gente? Brigadão. Tenha uma ótima terça-feira e espero que eu não tenha... A gente, terça-feira que vem, às 7 horas da manhã, estamos juntos aqui. E quem não entrou no Telegram ainda, entre no Telegram, tá bom? Eu vou mandar agora de novo e eu vou colocar o link na minha bio, mas eu vou mandar agora no final, eu vou mandar lá no Telegram, tá bom? Dedé, até já! Beijos, gente! Boa terça-feira, ótima semana pra vocês!